E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da minha mudança para os Estados Unidos. Eu vou contar mais alguns fatos que eu acho que são interessantes, né? Então, como eu já falei antes, né, em 97, 98, eu tava assim muito desanimado com a minha carreira, o que eu ia fazer. E eu sabia que para o crescimento que eu queria ter, né, como profissional, o Brasil não tinha condições. Então existia uma dissociação entre os meus objetivos como profissional e o que o país podia me oferecer. Por uma série de coisas, por causa da minha network, uma série de fatores. Então eu falei, poxa, isso não vai funcionar. E naquele tempo eu já tinha conhecido pela internet, não pessoalmente, um americano chamado Gregory Howell, que foi o fundador do Lean Construction Institute. Então eu nunca me esqueço, eu estava jantando com a minha esposa, com a Miriam, e a gente estava conversando sobre isso. E eu expressei para ela a minha frustração. E ela falou para mim, o que você vai fazer com isso? Então, qual que é o plano? Então, eu falei, bom, o meu plano é, primeiro, eu obter conhecimento de uma fonte melhor, né, do que a fonte que está me alimentando aqui no Brasil. Assim eu posso crescer e a partir desse crescimento eu vou ver aonde eu vou chegar. Porque aqui não é o lugar certo para mim. Eu tinha até uma assistente, né, que trabalhava comigo, né, e eu falava para ela assim, eu falei, se eu tiver conhecimento suficiente, as pessoas vão me achar, elas virão atrás de mim. E ela sempre brincava com isso, ela falava, Paulo, mas que coisa mais doida, né? E no futuro isso provou ser verdade. Ela até falava, pô, você parece um bruxo, você fala umas coisas e elas acontecem. Não é nada de ser bruxo, a grande verdade é que conhecimento atrai gente boa, né? Bom, enfim, e eu comecei a adquirir conhecimento através do Greg. E como eu já disse, ele foi para minha casa, me visitou várias vezes. Eu fui desenvolvendo pesquisa para entender o impacto da percepção na gestão. E eu fiquei, de 2003 a 2005, eu fiquei em casa. Eu não saía de casa, fiquei 2 anos estudando dentro de casa. Enfim, como eu já contei antes, até o pessoal comentou aí que eu tinha dinheiro para fazer, que eu era riquinho, mas não tem nada a ver. Você pode, sem dinheiro você faz a mesma coisa também. Enfim, e eu comecei, né, a fazer minha pesquisa. E em 2005 eu fui para Europa, né, porque já tinha um pessoal interessado na minha pesquisa. E eu fui para Espanha e eu fechei um contrato para desenvolvimento de um software sobre a minha teoria de gestão, com uma empresa de construção muito grande chamada ACS Dragados, que hoje, se não me engano, é a maior empresa de construção do mundo, juntamente com o governo espanhol, né? Tinha também uma participação do governo brasileiro, mas o governo brasileiro só fez presença, como sempre, porque em ajudar não ajudou nada, muito pelo contrário, atrapalhou. Um dia eu conto essa história. E quando eu estava na Europa, fazendo todo esse trabalho, fechando o contrato, né, junto com a ACS e o governo espanhol, o Gregory estava me acompanhando aqui dos Estados Unidos, todo o meu trabalho na Espanha. E ele falou para mim, Paulo, poxa vida, você entrou numa empresa como um consultor externo que muito pouca gente consegue entrar, né? E ele ficou muito interessado nisso, porque eles mesmos tentaram entrar e nunca conseguiram. E eu entrei. Ele falou, poxa vida, você não quer vir aqui para os Estados Unidos? Eu falei,
eu vou, né? Quando eu voltar pro Brasil, eu vou. Então eu cheguei no Brasil em maio. Quando foi julho, eu fui para os Estados Unidos. Falou, vem ver o que nós estamos fazendo, né? E vem dar uma olhada, só vem dar uma olhada. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei um avião em julho, fui para os Estados Unidos, né? Falei, vou ficar aí 60 dias, marquei uma passagem para 60 dias para ficar lá até setembro. Falei, em setembro eu volto, né? Eu já vejo mais ou menos como é que é esse trabalho, como eles trabalham, que isso pode até me ajudar também a aperfeiçoar as variáveis do meu software, né? E eu fui para ficar de julho a setembro e acabei ficando até dezembro. E isso foi muito legal, porque eu pude acompanhar como eles trabalhavam, porque o Greg faz consultoria fazendo o país inteiro. Então fui visitando vários estados com ele, né, ele foi me levando, me convidando. Paulo, vai olhar aqui, vai olhar lá, vem comigo, né, vem olhar o que nós estamos fazendo. E ao mesmo tempo, quando a gente estava junto, ainda mais quando a gente ficava na casa dele em Sun Valley, numa cidade chamada Sun Valley, no estado de Idaho, a gente fazia muito hiking nas montanhas e ele me dava cenários para que eu fosse para ver como é que eu decidia naqueles cenários e aí ele me fazia um coaching para ajustar a minha decisão para o cenário americano, para a cultura americana. Eu vou te dar um exemplo, né? Então, como por exemplo, na Espanha ou mesmo no Brasil, toda decisão ela é top-down, geralmente, né? Você muitas vezes o pessoal está acostumado a empurrar a decisão goela abaixo. E aqui nos Estados Unidos ele falou para mim, Paulo, a sua recomendação não é a coisa mais importante, porque quando você fizer uma recomendação, pode ter certeza na sala que quase 50% da sala vai ser a favor e os outros 50% vai ser contra, né? Porque é assim que nós somos. Ele falou, e mais importante do que a sua decisão, se ela vai ser aceita ou não, é promover o debate entre as partes, porque assim o buy-in é muito alto. Então isso difere, você não tem que enfocar na sua decisão, você tem que focar no debate. A sua decisão é um catalisador para o debate, né? E isso é uma coisa muito diferente do que no que acontece no Brasil ou do que acontece mesmo na Espanha. Na Espanha é extremamente hierárquica, autoritária, né? Ela é assim. No Japão também, né? Quando vem uma decisão de cima para baixo, ninguém questiona, né? Então ela gera uma mudança cultural, né? Como por exemplo no México, ninguém gosta de debate. Os mexicanos, eles são avessos ao debate, eles não gostam, eles já concordam de cara com tudo que você fala, né? Então cada país tem a sua cultura e esse tipo de coisa ele foi me ensinando. Então ele foi me fazendo o que a gente chama de ajuste cultural. E eu tive a oportunidade de ficar com ele por meses, entendendo aquilo que estava acontecendo, como era a cultura americana, como a cultura americana reagia, se eu fosse trabalhar com o pessoal, o que eu deveria esperar. Ele foi fazendo todo um ajuste comigo. E o tempo foi passando. E aí um dia eu fui numa obra com ele, que eu já estava acompanhando há um tempo, né, numa reforma de um hospital, que era até herreiro que estava fazendo onde eu trabalho hoje. E eles estavam com um problema. Aí aquele dia eu tava meio cansado. Eu falei, você quer saber? Eu nunca falo nada. Hoje eu vou levantar minha mão, vou falar. Eu levantei minha mão e o Greg ficou me olhando e falou, o que é? Eu falei, eu queria falar um negócio. Aí eu comentei pra eles a minha opinião, como devia ser o processo de coordenação, como é que eles teriam que trabalhar, né, a área de variáveis que eles não podiam prever. Bom, enfim, uma série de coisas que eu soltei para eles, né? E eles implementaram isso. E quando eles fizeram a projeção da implementação, deu uma economia para eles. Eu não sei se foi de 3 milhões ou 5 milhões de dólares, eu não me lembro. Isso aí faz mais de 10 anos. Faz 11 anos exatamente. Então eu realmente não me lembro dos números certinhos. E aquilo chamou a atenção do Greg. Então, quando a gente terminou isso, era mais ou menos outubro ou novembro, uma coisa assim. Eu voltei para casa em dezembro. Ele falou, Paulo, o pessoal fez uma avaliação muito boa sobre o meu trabalho, sobre como eles se relacionavam comigo, porque toda vez que eu ia, eu batia papo com o pessoal, ficava olhando, perguntando, né, assim. Agora, palpite oficial foi essa a primeira vez que eu dei. Oficial quer dizer em termos, né, porque eu não estava trabalhando para ele, estava como um observador. Mas enfim, ele falou para mim, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, poxa, eu acho isso interessante, eu quero sim. Ele falou, tá bom.
então agora eu vou te arrumar um visto. E isso foi uma coisa que eu nunca contei para vocês. O meu visto foi fornecido para mim, é um visto H1B, ele foi fornecido fora de prazo, porque normalmente você aplica para o visto, para você ter um visto H1B, você aplica para ele até abril. Eu acho que a resposta vem em outubro. Então é um negócio aí que leva uns 8 meses entre você pedir o visto, você receber. E tem um prazo. E eles têm um número de vistos, se não me engano são 30 mil. Eu não sei direito, mas o número de vistos é limitado. Enfim, são vistos difíceis de conseguir. No meu caso, né? Então, em dezembro, ele fez a aplicação do visto, ele juntou a minha documentação, onde eu desenvolvi essa teoria, que era uma teoria muito forte, junto com uma empresa muito grande e com um selo de um governo, né, dizendo, olha, nós estamos dando 1.300.000 euros, 1.200.000 e pouco, para fazer esse software. Eu juntei toda essa documentação e o Greg e mais o Dean é o reitor de uma universidade extremamente conceituada nos Estados Unidos, extremamente conceituada mundialmente, para te dizer a verdade, foram lá e fizeram um pedido, falaram, a gente quer esse cara aqui porque ele tem um conhecimento específico. E aí o meu visto foi dado, foi granted, né? Então eu fui embora para casa em dezembro, ele falou, pô, Paulo, empacota aí as coisas, né? Vai para sua casa, empacota tudo que o seu visto vai chegar. E em janeiro o meu visto chegou. E em fevereiro eu já estava aqui, quer dizer, eu saí lá em dezembro e em fevereiro eu já estava de volta. E meus filhos vieram um mês depois. Eu não sei se eles vieram no fim de março, no comecinho de abril, um mês e meio depois, eles vieram para cá. Então, o modo como eu consegui o meu visto H1B e minha família H4 não foi uma maneira normal. Não, foi um pedido especial, né, feito à imigração devido à teoria que eu tinha desenvolvido. Por isso que eu falo que conhecimento abre porta. E foi isso que aconteceu, né? Eu acabei vindo pra cá. Mas eu nunca, assim, pensar no começo em morar nos Estados Unidos, eu pensava em expandir meu conhecimento. Aí foi aparecendo opções na Europa, aí foi aparecendo a opção aqui, eu acabei vindo pra cá, né? Como eu também vou pro Canadá, né? Às vezes eu faço consultoria no Canadá, toda hora eles falam, Paulo, você não quer vir morar aqui no Canadá? A gente, pô, vem aí que nós arrumamos pra você morar aqui. A gente arruma visto, tudo, né? Por quê? Porque eu tenho um conhecimento que adiciona valor, né? Então, foi assim que eu vim pros Estados Unidos, né? E foi uma tremenda loucura, porque a gente em pouco tempo teve que mudar tudo. Foi um tremendo desafio para mim, foi um desafio para minha família, para minha mulher, para os meus filhos, né? O mais importante é que eu tive apoio deles, mesmo que eles não concordassem com tudo, eles me deram apoio, né? Por isso que é muito importante você ter o apoio da família, né? Hoje, quando a gente conversa, eu converso com minha família toda semana. Essa mudança foi tão traumática pra gente, assim, e não é traumática só no mau sentido, foi que até hoje a gente fala dessa mudança, até hoje. E até hoje eu comento se a gente foi corajoso, eu não sei se a gente foi corajoso ou estúpido, ou irresponsável, vamos dizer assim, né? Porque é uma mudança muito séria. Então, era isso que eu tinha que compartilhar. O meu visto foi dado fora de época para mim, né? Hoje é óbvio, eu já sou americano, eu já sou um cidadão, né? Minha família, todos na cidadania. Mas foi assim que eu vim pra cá, né? Mas no futuro eu conto em mais detalhe para vocês, assim, a minha mudança, né? A minha insatisfação, onde era a insatisfação, né? E o que me causou mudar o meu foco para desenvolvimento de conhecimento, criar coisas novas, né? Eu acho que eu tava com tão struggling so much que eu tive que criar uma coisa nova, entendeu? Criar um novo mundo pra mim. Mas é isso aí, pessoal. Já falei demais. Eu espero que isso tenha adicionado valor pra vocês. E a gente vai se falando, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite.